Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Pode assentar, irmãos. O texto aqui nos diz que havia um homem naquela cidade. E Deus me levou a contemplar quantos homens como Zaqueu que nós conhecemos. Quantos homens que precisa ouvir a voz de Deus. E essa voz de Deus, é necessário que nós tenhamos que ir até os Zaqueus de hoje. Obrigado, Edson. É necessário que nós sejamos hoje esse mensageiro do reino de Deus, como Jesus foi. Porque ali a palavra de Deus diz que havia um homem totalmente vazio. Ele estava completamente vazio, ele tinha características, ele era muito grande, ou seja, ele era coletor de impostos e ele tinha muito dinheiro, ele era muito rico. Mas aqui o texto fala que ele era vazio, porque as pessoas procuravam deixá-lo de lado. Então, o que Deus falou para mim nessa manhã, quando eu estava estudando a palavra dele: quantos Zaqueus que tem hoje em dia? Quantas pessoas que nós conhecemos que são os Zaqueus de hoje, que estão vazios e infelizes? Quantas pessoas que a gente tem que ir e levar essa mensagem, né? Aí a palavra de Deus diz que ele era totalmente infeliz e invisível. Ele passou na frente da multidão, ele tinha obstáculos que não ia deixar que ele visse Cristo. E hoje, irmão, nós temos que procurar levar essas pessoas a Cristo, para que elas possam vencer os obstáculos. E no texto diz que ele procurava ver quem era Jesus. No coração dele, ele queria uma solução para ele. Deus, ele traz sempre a solução para a minha vida e para a sua vida. E aqui, a palavra diz que ele procurava, no verso 3, ele fala: procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia. Sabe por quê? Muitas das vezes tem acontecido coisas que impedem as pessoas de ver Jesus. E nós é que nos tornamos essa multidão. Porque a palavra fala que nós somos o sal dessa terra. Então, nós temos que levar essas pessoas a conhecer Jesus. Em determinado tempo da nossa vida, nós vamos ser essas árvores, onde as pessoas vão conhecer Jesus através da nossa vida. Compreende, irmão? Então, o que Deus me levou a meditar sobre a vida dele não foi a riqueza. Porque a maior riqueza que o homem tem é a sua vida. De que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida, a alma dele? E aqui, Zaqueu estava nessa condição. Ele tinha perdido, irmão. Ele tinha perdido a alma dele para as riquezas, para as coisas erradas.
E quantos de nós que até cantamos e dançamos na presença de Deus, já nos envolvemos assim e começamos a ficar invisíveis? Mas eu quero dizer que Zaqueu era invisível para o povo, mas não era invisível para Deus. E é o que importa, é que Deus nos enxergue, que Deus veja. E aqui a palavra de Deus diz que ele foi, correu e subiu num sicômoro. É uma figueira brava, irmão. Sabe? E aqui a palavra de Deus diz que ele teve uma oportunidade. Qual é a oportunidade que você está dando para as pessoas conhecer Jesus? Qual é a oportunidade que você, que é o Zaqueu de hoje, está deixando de acontecer na sua vida? Porque aqui no caso, no verso 4, ele disse assim, olha, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de vê-lo. Porque ele sabia que ele ia passar ali. Sabe, o que me fez crescer no meu coração é que ele teve uma oportunidade espetacular. Jesus ia passar ali. Então ele providenciou algo para ele ver. E muitas das vezes nós erramos e nós deixamos de lado, irmão, essas oportunidades que Deus passa na nossa vida. Nós temos que agarrar essa oportunidade na nossa vida para levar Cristo, para conhecer Cristo de perto, irmão, sabe? E Cristo, quando ele chegou ali, olha no verso 5, diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima. Veja, Jesus estava indo em aquela multidão, e o que mais importante que nós olhamos aqui, vimos que Jesus estava cercado de uma grande multidão, mas aquela grande multidão não estava com o coração ligado em Cristo. Eles queriam ver as coisas espetaculares que Jesus fazia. Eles queriam ver as multiplicações dos pães. Muitas das vezes as pessoas estão assim, irmão, só sendo multidão. Mas havia alguém que queria ver Jesus. E esse alguém era Zaqueu. Aí a palavra diz que Jesus chegou perto da árvore, ele olhou para cima. Ele não estava procurando fruto, irmão. Jesus não estava ali procurando nenhum fruto naquela árvore, porque ele sabia que aquela árvore era uma figueira brava, ela não dava fruto. E quando ele olhou, irmão, os olhos de Jesus atingiu Zaqueu. Que os olhos de Jesus venham nos atingir e atingir aquelas pessoas que hoje estão procurando uma árvore para subir, para ver Cristo. E nós estamos oferecendo coisas para as pessoas, em vez de oferecer Cristo. Elas continuam vazias, elas continuam sem aquela chance de conhecer o Senhor, o Salvador, o Eterno. Então, o que Cristo falou para ele, olha, Cristo imediatamente... Cristo falou para ele assim no verso 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, ó Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Um convite maravilhoso. Fala para o seu irmão assim, convite especial. Sabe, na hora que Zaqueu ouviu aquela voz, era Jesus querendo ir comer na casa dele. Ninguém se importava com ele, irmão. O povo odiava Zaqueu. E de repente, o Filho de Deus se oferece para ir comer na casa dele. Isso me fez assim um reboliço tão grande no meu espírito, porque eu vi que Jesus não faz o quê? Acepção de pessoas. Sabe? Jesus, não importa se a pessoa é pecadora ou se não é pecadora. Jesus está ali. A palavra de Deus diz que ele veio para quê? Ele veio para salvar o que estava perdido. Nós temos que ser assim, irmão. Então o que Cristo falou para ele? Olha, desce depressa. Um convite especial daquele que é o Rei dos Reis, que se ofereceu para ir à casa de um pecador. E Cristo fez isso. E fez isso comigo, faz isso com você. Sabe? E de repente, a palavra de Deus diz que quando ele chegou, a palavra diz no verso 6 assim, ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Lembra, ele estava triste, vazio,
Mas quando Jesus fala, quando Jesus demonstra a grande graça dele no coração das pessoas, a pessoa se torna o quê? Feliz, bem-aventurado. Sabe? Não importa se você tem dinheiro, não importa se você não tem, não importa se você está doente, não importa se você é viúva, não importa. Sabe o que importa? Importa é a presença de Deus. O apóstolo Paulo, ele simplesmente diz uma coisa que sempre nos chama a atenção, que ele diz assim: o morrer é Cristo e o viver é Cristo. Se eu morrer, eu estarei com Cristo. Se eu viver, eu estarei, porque tem um propósito para Cristo. Então, o que nós aprendemos aqui, quando Deus, na pessoa de Jesus Cristo, entra na minha casa, como a gente canta aquela música, entra na minha casa, muda a minha vida, balança a minha estrutura. Jesus chegou aqui na casa de Zaqueu e balançou a estrutura dele. Caiu por terra aquele homem que era... que subjugava, que cobrava impostos, aquele homem que era invisível à nação, de repente ele se tornou importante para o Rei dos Reis. Você compreende isso, irmão? Como que ele é maravilhoso, irmão? Então, aonde Cristo entra, tem alegria restaurada, porque a felicidade vem dele, porque ele disse assim: a minha paz eu vos dou. Fora de Cristo não tem paz, irmão. Fora de Cristo não tem riqueza. Fora de Cristo não tem prosperidade. Então o que Cristo está falando para mim e para você? Olha, hoje eu quero te convidar a conhecer Jesus. Sabe, eu quero convidar você. Hoje a palavra de Deus está nos levando a que você venha conhecer Jesus. Que você desça dessa árvore. Qual é a árvore que você está nela? Comece a meditar a partir de agora. Qual árvore que eu estou sentado agora? Qual árvore que eu estou em cima? Porque Jesus está olhando para mim. Talvez seja um desemprego, talvez seja uma enfermidade, talvez seja uma desilusão. Quero te dizer, comece a olhar para baixo, que Jesus vai olhar para você. Comece a olhar para o reino de Deus, para aqueles que estão em Cristo Jesus, e você vai ver. Então, olha, querido, quem quer conhecer Jesus será conhecido dele. Jesus não falou para Zaqueu assim: ô Zaqueu, desce daí, você vai cair daí, não. Ele não falou para Zaqueu assim: ô Zaqueu, vê se tem um fruto para mim aí, porque eu estou com fome. Não, ele falou assim: ô Zaqueu, eu estou interessado em você. Você entende o que ele falou? Jesus, quando ele chegou ali naquele momento ali, ele não olhou para a árvore. O interesse de Jesus não era aquela árvore. Aquela árvore não era importante naquele momento para Jesus, mas para Zaqueu ela era importante. O que Cristo falou conosco é isso. Tem momentos na nossa vida que Cristo quer olhar para você, diretamente para você, e não para aquilo que você está, irmão. Se a sua árvore é uma enfermidade, não é nada para Deus, porque o Senhor diz lá no livro de Êxodo, capítulo 15, verso 26, eu sou o Senhor que sara. Desça dele. Compreende, irmão, que Deus falou comigo? Assim como Zaqueu desceu depressa, desça depressa através da fé. Houve uma fé ali inabalável, através de um convite espetacular de Cristo. E hoje ele está fazendo isso, irmão. Compreende? Sabe por quê? Aquele que Cristo chama deve descer. Em João 3:30. João 3:30. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Para conhecer Jesus, você tem que descer do seu eu. Para conhecer Jesus, você tem que descer e se tornar um servo dele. Isso me chamou muita atenção quando Cristo falou isso para mim, sabe? E quando Cristo entrou na casa dele, no verso 9 de Lucas 19, a palavra de Deus diz assim, olha: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois quem também, este é filho de Abraão. Olha,
quando Jesus, irmão, ele entra, a salvação entra, se instala. O objetivo de Jesus, naquele momento, quando ele disse, eu quero ir lá para sua casa, ele não queria ir lá para comer, irmão. Ele não falou com Zaqueu assim, eu quero o maior jantar, eu quero maior ceia, eu quero que você celebre a mim. Não, ele falou assim, eu vou para celebrar a salvação. Você entende isso, irmão? Porque a palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. E naquele momento, Zaqueu precisava ouvir isso. Zaqueu se alimentou da palavra de Deus. Quando Jesus falou, eu quero ir para a sua casa, a salvação entrou, irmão. Quando Jesus chega, irmão, a salvação se instala. O objetivo de Jesus era a salvação. Qual o nosso objetivo, irmão? Desce da sua árvore. Sabe, o objetivo não é se alimentar. O objetivo de Jesus não era sentar e ser elogiado. O objetivo de Jesus era entrar e levar a salvação, a libertação e a cura. Porque a palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Você entende? E é isso que Cristo queria, irmão. Sabe, era um objetivo não de comer e não de beber. Não se engane. A palavra do Senhor diz que nós somos dele, irmão. Eu queria te perguntar. Nós devemos perguntar a nós mesmos. Será que Deus é conosco? Essa é a pergunta que a gente faz quando a gente está em cima de uma árvore. Quando nós estamos passando por um momento difícil, a gente pergunta para nós. Será que Deus é comigo? Mas lá em 1 Coríntios, a palavra do Senhor diz que aquele que se une, presta bem atenção, aquele que se une ao Espírito do Senhor é uma carne com Ele, é um só com Ele. Quero que você entenda isso. Sabe o que Deus falou para mim? Olha, a importância, nós não devemos perguntar se Deus é conosco, porque Ele é conosco. Nós temos que perguntar para nós mesmos, né, que se nós somos com Ele. Será que nós somos com Ele? Nas nossas lutas, será que nós sabemos e entregamos nas mãos dele tudo que nós temos? Será que somos invisíveis? De repente estamos invisíveis, achamos que estamos invisíveis, inclusive para Cristo. A palavra do Senhor diz que seus olhos são como chama de fogo e estão em todos os lugares. Nada escapa do olhar dele. Sabe, quero dizer para você, desça da sua árvore. Qual é a sua árvore que você está olhando para Cristo de longe? Desça dessa árvore, convide Ele para entrar na sua casa, ceiar com você, ouvir a voz dEle. Você vai ser sarado, curado, liberto. Mas tem que descer, irmão. Atraia, sabe, eu quero que você atraia para si o olhar de Cristo, sabe? Não procure, irmão, os olhos dos homens. Os homens não podem oferecer nada para você, mas o eterno, na pessoa de Cristo, pode te oferecer a vida e o reino abundante do céu, irmão. Era isso que Zaqueu precisava. E é isso que eu e você precisamos todos os dias, sabe? Então desça, irmão. Se for preciso você escalar para ver, não fique só lá em cima da árvore. Desça da árvore. Depressa, irmão. A árvore hoje pode ser uma religião. Eu vou ficar nesse lugar para ver se eu vejo Jesus. Aí começa a ver a multidão, enxergar só a multidão. Desça. Não se transforme em multidão. É isso que Deus falou comigo, sabe? Por isso, irmão, se for preciso escalar uma árvore, escale. Mas desça dela para ouvir a voz dele. E saiba que a voz é dele, não é a voz de ninguém mais, é a voz do Todo-Poderoso. Sabe, a árvore pode ser um cansaço, pode ser uma doença, uma enfermidade, uma tristeza. E Deus me perguntou, qual que é a sua árvore? Desça dela, porque eu estou vendo você em cima da árvore. É isso que Deus falou comigo. Sabe, escalar é deixar Jesus, é deixar a vida, nossa vida natural por Cristo. Em Gálatas 2:20, a palavra de Deus diz que eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe, é isso aí, irmão. Desci da árvore. Eu desci da árvore da religião. Eu
desci da árvore do abandono, eu desci da árvore da riqueza, eu desci da árvore da enfermidade, eu desci da árvore da falência, eu desci da árvore do espírito de suicídio, eu desci da árvore para conhecer o rei eterno. Sabe, eu desci da árvore do orgulho, da soberba. É isso que Cristo está falando comigo e com você, sabe? Se torne incomum, irmão, mesmo que seja em cima de um galho da árvore. Se torne ali incomum, chame a atenção de Jesus, sabe? Para que Ele possa fazer o impossível, porque só Ele pode fazer o impossível. Seja notado por Jesus. Mas a gente quer ser notado, a gente quer ter milhões de rios na internet, a gente quer ter milhões de seguidores, a gente quer ter tantas coisas nessa terra, ser conhecido. A árvore de hoje é a internet, a árvore de hoje é a fama. Querido, desça disso e venha para Cristo, nasça de novo. Conheça Ele, desça dessa árvore, sabe? Se torne incomum, irmão. Não seja mais um perdido na multidão, sabe? Zaqueu, ele poderia, naquele momento que ele estava ali, ele poderia estar perdido no meio da multidão, mas ele fez a diferença. Ele fez a diferença. O que atraiu os olhos de Jesus para ele foi a diferença, irmão. É isso que Cristo falou para mim. Seja notado, seja notado. Deixe de ser somente um na multidão. Chame a atenção dele e desça depressa. O texto, a palavra do Senhor diz assim, olha, no verso 5, quando Jesus chegou àquele lugar não era qualquer lugar, era o lugar onde Zaqueu estava. Você entende, irmão? Aí a palavra de Deus diz assim, e disse-lhe, ó Zaqueu, desce depressa. Quero dizer para você que Deus tem pressa com a salvação. Deus tem pressa em levar a salvação a todo aquele que crê. E a palavra de Deus que ele respondeu com pressa. Olha o verso 6. E ele desceu a toda pressa e o recebeu. Ele desceu correndo, irmão. Ele não ficou fazendo hora como nós fazemos muitas das vezes. Até para vir o culto nós fazemos horas. Não é verdade? Até para orar a gente pensa. Não, Zaqueu não, Jesus deu a ordem, imediatamente ele obedeceu. E houve transformação, irmão. E aí a palavra de Deus diz assim, olha, no verso 7, todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele hospedara com um homem pecador. Olha o 8. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Sabe o que aconteceu aqui? Ele desceu depressa. A salvação tinha pressa. Você concorda comigo? Aí quando Jesus entrou na casa dele, houve mudança. Houve arrependimento. A salvação nos leva ao arrependimento. A salvação nos leva a um momento que nos faz nos arrepender dos nossos pecados. Então, quando Jesus estava ali, e ele notou a presença do Zaqueu, que ele falou, desça, ele chamou a atenção dele, Deus já estava no céu com os anjos preparando uma festa. Sabe por quê? Porque há festa no céu quando um pecador se arrepende. Essa é a palavra que Deus falou, irmão. Então, o que nós aprendemos aqui, todas as vezes que Deus nos chama, não interessa onde nós estivermos, vai ter salvação. Fala comigo assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aplauda o Senhor, aplauda Ele, aplauda Ele. Depressa a salvação. Sabe, Deus tem pressa para a salvação. Que impacto! Na hora que Jesus entrou na casa dele,
correu a notícia, impactou a população. Eu quero te perguntar, como que está a nossa vida em Cristo? Será que estamos impactando a população onde a gente mora? Será que as pessoas, quando a gente sai na rua, as pessoas falam, aquele ali é um servo de Deus? Será, irmão? E é isso que aconteceu aqui. Houve transformação, o impacto do arrependimento. Você é um Zaqueu? Hoje eu quero te convidar, feche os seus olhos. Vem agora, vem agora, vem agora e desça agora da sua árvore. E venha para o arrependimento. Vem receber a salvação. Porque com a tua boca se confessa a respeito da salvação. Quero que você entenda isso, irmão. Eu quero que você coloque no seu coração, irmão. Sabe? Deus, Ele vai fazer o melhor para você. Vem agora. Desça agora dessa sua árvore. Desça dessa árvore agora. É o que o Senhor está falando para mim. Para que você possa descer dessa árvore. Sabe? E receba essa oração. Porque a palavra de Deus, em Romanos 10:8, dizem, porque a palavra diz, está perto de ti, e na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Querido Deus, eu quero pedir ao Senhor, Pai, aquelas vidas que precisam dessa salvação, que são os Zaqueus de hoje, que elas possam, Pai, receber como Zaqueu recebeu a salvação, e elas possam entregar a sua vida e passar a se tornar um filho de Deus, porque o Senhor entrou na vida deles. Te peço, Deus, que o Senhor envie essas pessoas, Pai, para que nós possamos cuidar delas, como o Salmo está escrito, para que a gente possa ensinar a tua vereda da justiça aos pecadores, para que eles possam se converter dos seus maus e se tornar teus servos, Senhor. Faça isso, Pai, nas famílias, faça isso naquelas casas vizinhas nossas, faça isso, Pai, no nosso trabalho, faça onde o Senhor quiser que o Senhor possa ser o instrumento na nossa vida ali. Usa a nossa boca, usa a nossa forma de ser, o nosso testemunho, para que as pessoas sejam salvas, porque o que interessa, Deus, é a salvação. Por isso nós te louvamos, Deus, nós te louvamos e te adoramos, porque a palavra do Senhor é tremenda, Pai. É a palavra mais vivificante, Pai. Porque nós te adoramos em espírito e em verdade, para a honra e glória do teu nome. No verso Lucas 19, no verso 10, a palavra de Deus diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aplauda o Senhor. Oh, Deus maravilhoso, Deus poderoso, que enviou seu Filho para buscar o perdido. Aleluia.